Bom dia a todos, eccomi qua. Aqui estou mais uma vez, né? Pra gente continuar com a história, com a minha história, tá? Então, gente, como eu dizia, eu tive uma infância bastante, muito difícil, né? Uma infância difícil e como tantos de vocês, com certeza, né? E não é que a minha dificuldade é maior do que a outra, né? Meu objetivo não é esse, tá? Então, eu cresci numa família complicada. Meu pai e minha mãe é, brigavam praticamente sempre, todos os dias. Chegar em casa, encontrar a casa toda revirada, tudo quebrado, né? Porque meu pai, ele, ele era uma pessoa muito vaidosa, um grande trabalhador, muito vaidoso, ele sempre impecável, né? Minha mãe, uma excelente dona de casa, né? Uma mãe que cuidava da casa, dos filhos, mas muitos frios, né? Com os filhos, falo da parte dos filhos. Para os filhos, eu não sei o que é um amor de mãe, de pai, né? Estavam sempre presentes, sim, mas da maneira deles, né? Naquilo que estava doente, comprava um remédio, comprava um material para a escola, né? Meu pai era representante, então ele viajava sempre, estava sempre fora de casa. E isso dava oportunidade dele ter outras relações fora do casamento. Então ele tinha sempre relações com pessoas diferentes, né? E mulheres de todos os tipos, né? Casadas, não casadas, pessoas prostitutas, né? Também. Era assim, minha mãe várias vezes ficou doente, pegou coisas, né, devido a essas relações que ele tinha fora. Então, a mulher sofrida, né? Hoje eu entendo também, lógico, que ela sofreu bastante, né? Ela também nunca foi amada, nunca sentiu amor, não sabe. Eu acho que ela nunca conheceu o amor, minha mãe, que infelizmente hoje ela não está mais conosco. E eu fui crescendo, e aí eles se separaram, né? Presenciei várias coisas assim terríveis. Minha mãe gostava muito dele e tinha ciúmes, né? Então, cada relação que ela descobria era, gente, um babado. Era, como diz o povo hoje, é um babado, era. Minha mãe era aquela mulher sanguínea, né? Que ela quebrava tudo, não tinha medo, quebrava tudo. E aí, imagina, né? Aquela situação e na frente dos filhos, a gente presenciou isso e viu tudo isso. O meu irmão, ele teve sempre problemas de fazer pipi no leito, na cama, né? Até os 16, 17 anos. E todas as vezes que ele fazia isso, que acontecia, que ele fazia o pipi, né? Na cama, durante a noite, durante o sono, no outro dia ele apanhava. Meu pai, porque aí já era a fase onde meu pai e minha mãe se separaram e eu e meu irmão ficamos com ele. Então aí ele, todos os dias meu irmão apanhava, todos os dias, sabe? E era de doer o coração. Eu me lembro que também eu fui fazer uma vitamina de abacate, né, que meu pai gostava muito. E ele me pediu para fazer, né? Vai lá e faz para mim, vai lá, faz, né? Não era pediu, ele dava ordem, como eu disse no vídeo precedente, eu cresci embaixo de ordens, não era. Então, eu fui fazer essa vitamina e eu ficava agitada, né? Eu tinha aquela agitação dentro, eu tinha medo de qualquer coisa que eu fizesse, eu levasse um tapa, um soco no pé do ouvido, como diz no Brasil. Que meu pai próprio, ele não era tapinha, era pancada, tá? Então eu tinha terror, eu era aterrorizada, eu vivia no terror. Então assim, aí foi fazer essa vitamina e daí eu esqueci a colher dentro do copo do liquidificador. E esse troço estourou, né? Aí eu falei, misericórdia, agora meu pai vai me matar, né?
Ele não falou nada, ele falou pra mim, olha, tá bom, olha o que você fez aí, tá, então você vai pagar, se vira e você me compra outro copo de liquidificador. Eu tinha 10 anos, 10, não, 11 anos, tinha 11 anos. O que eu fiz? Levantei de manhã, fui lá numa fábrica de farinha e me ofereci para trabalhar para descascar mandioca, que na época se descascava tudo na mão, né, não sei hoje. E eu fui pra lá e falei, moça, eu preciso comprar um copo de liquidificador que eu quebrei em casa e eu tenho que ganhar esse dinheiro. E aí esse senhor me aceitou trabalhar, né? Desfrutamento menor, né? Mas tudo bem, né? Hoje se vê assim. Mas glória a Deus, graças a Deus, né? Eu aprendi que a gente trabalha para ter, né? É um ensinamento também, pesadinho, mas é um ensinamento. E daí eu fui, comprei, trabalhei ali. E quando chegou na tarde, aí eu fui em casa almoçar, meu pai estava trabalhando. Nessa época ele tinha um barzinho em Boa Esperança. Aí alguém falou para ele que eu estava ali, porque era uma cidade pequena. Aí meu pai chegou lá nessa fábrica, olhou para mim, levanta daí, tira tudo, vai para casa. Aí eu falei, ai meu pai, vou apanhar, né? Vou apanhar. Mas não, graças a Deus não, ele só mandou ir para casa, não comentou nada, não falou nada, não fez um cumprimento para dizer, olha, sou orgulhoso de ti, porque você foi, né, teve uma iniciativa. Mas o silêncio total, entendeu? Eu era adestrada para fazer aquilo que eles queriam, como queriam. E assim eu cresci. E assim cresci com essa formação, né? Com essa formação, e não pelo fato de nunca receber um carinho, um abraço, uma palavra amorevole, né? Uma palavra de carinho, né? De amor. Aí eu cresci assim e daí começou os abusos, né? Sofri vários tipos de abusos. Consequência desses abusos foi uma gravidez. E quando isso aconteceu, aí sim, aí piorou mais a situação, porque na época, imagina, não era casada, não era adolescente, tinha 15 anos, né? Tinha 15 anos e daí o inimigo o que usa? Quem usa? Os próprios familiares, né? Os familiares são muito usados para destruir, né? Aí no meu caso, né? Foi assim. E daí a minha fama era de piranha, prostituta, filha de mulher separada, né? Prostituta. Minha tia, uma tia minha, estava passando com minha mãe de bicicleta para ir para a igreja e ela estava visitando a minha avó e ela começou a gritar e dizer, as duas putas, e ria. Nunca ninguém chegou para mim e disse, minha filha, vem aqui, eu preciso, né, de ajudar, de falar alguma coisa, não. Todo mundo no silêncio e os poucos que falavam, me hanno messo a placa, né, aqui, puta, né. Só que eu não sabia me defender, não sabia nem o que era uma gravidez, eu não sabia o que era sexo, porque nunca foi me explicado, nunca. Só dizia uma coisa que minha mãe me disse uma vez, foi você só vai namorar com 18 anos, quando terminar a escola, e não pode beijar, porque beijo é igual ferro de passar roupa, né? Entendeu? E eu, o que eu ia entender? Não entendia esse mistério, né? Era tudo muito um tabu. E foi indo, e aí, porque aqui é proibido, o que a gente faz? A gente vai fazer, né? Porque não tem uma explicação, não tive uma explicação. Falei, mas como é que é esse negócio? Que tomada é essa? Né? Que ferro é esse? Aí tive namoradinhos tudo escondido, aí tinha aqueles namoradinhos, pra mim era namoradinho. Mas como eu tinha fama de P,
As pessoas se aproximavam justamente porque a filha daquela mulher lá separada é assim, assim, assado. A gente chega, faz e acontece. E assim foi. E assim foi. Inclusive, namorados de minha mãe fizeram. Só um que não, o último. Mas o resto, todos me tocaram. Todos aproveitaram dessa situação. E um dia eu tive coragem de chegar para minha mãe e falar: mãe, olha, aconteceu isso, mãe. Fulano fez isso. O que minha mãe fez? Me colocou no ônibus, fomos para a cidade que era São Mateus, no serviço social, né, assistente social, me levou lá e disse que ela era separada, que tinha 4 filhos, né, e que ela estava tentando construir uma vida nova, uma outra vida com outra pessoa, e que eu estava com ciúme e tinha inventado que essa pessoa tinha feito isso comigo e que tinha lugar para mim ficar ali. E eu ali, cabeça baixa, a minha posição era sempre essa. Silêncio, não falava. Aí eu não falei nada, eu não falava nada aí. Mas a mulher perguntou para mim: mas é verdade? O que está acontecendo? E eu não conseguia falar. Me fica, né, com a sensação assim, gente, terrível. Porque pai e mãe são aqueles que têm que proteger em primeiro lugar. E na minha base nunca teve isso. Meu pai, minha mãe. Meu pai, quando soube que eu estava grávida, ele saiu da onde ele morava, veio até a casa da minha mãe. Minha mãe não estava, eu estava depressiva. Eu tinha tomado os remédios da minha mãe todinho para me morrer, sabe? Até isso eu fiz. E é Deus, porque não morri, não sei como. Mas tudo quanto é remédio que tinha naquela casa, aquele dia que meu pai apareceu ali, tinha tomado todos. Eu fechei a casa toda, minha mãe estava trabalhando na roça. Eu fechei tudo. Só que não aconteceu nada, graças a Deus. Hoje agradeço. E meu pai falou pra mim assim, lá de fora, porque eu não abria a casa, porque eu tinha medo dele, né? Então eu não abri nada. Aí ele falou assim: eu tô sabendo que a sua mãe tá onde? Na roça, eu falei, tá na roça. Aí ele falou: eu tô sabendo que você tá grávida. Eu vim aqui pra dizer pra tua mãe que puta tem que ficar debaixo da ponte. Eu fiquei no meu silêncio. Aí ele falou um monte de coisa. E eu quieta. Eu não abri, ele pediu pra mim abrir a porta, eu não abri. Aí ele foi embora. Foi a última vez que eu vi meu pai vivo, tá? E foi embora. A minha mãe, a sua volta, a minha mãe, vez, ela recebia amigas fim de semana em casa. Amigas nossas, pessoas que eu adoro, amo muito. E sabem, com certeza, aquelas que ainda estão conosco vão lembrar desse episódio. Estava em casa, grávida, imagina minha cabeça só pensava sozinha, eu só pedia a Deus: ai Senhor, me ajuda, pedia ajuda, né, assim. E aí minha mãe falou para as amigas dela assim: viu a Vanusa comeu uma melancia inteira, olha a barriga dela. Aí depois falava também, usava muito essa expressão que comeu banana verde. E eu me sentia muito humilhada, eu queria morrer. Eu queria só morrer. Eu não tinha não sei nem explicar, é complicado. Mas era uma sensação assim, horrível. Até então, eu só pedi a Deus: Deus me ajuda, Deus me ajuda. Aí um belo dia eu acordei, aí falei: bom, hoje eu saio dessa casa. Aí eu não tinha dinheiro, lógico, né? A gente era família muito humilde. Minha mãe também trabalhava para comprar nosso arroz, nosso feijão, graças a Deus, né? Para manter os filhos. E beleza. Aí eu levantei aquela manhã
e botei minhas roupas em um saquinho de papel, porque na época não existia saquinho de plástico, tá, gente? Só era chique quem tinha saquinho de plástico. Não existia próprio. Era só de papel. E daí eu botei minhas pecinhas de roupa que eu tinha, botei meu chinelinho havaiana no meu pé, né? Que era aquilo que eu tinha. E quando minha mãe chegou, eu falei, mãe, eu vou embora, eu vou pra São Mateus, vou arrumar um emprego pra mim e vou pra lá. Como você vai pra lá? Você vai fazer o quê, minha filha? O que você vai fazer lá? Você não conhece ninguém? Você não... Eu falei, eu vou, mãe, eu vou. E eu fui. Aí eu comecei a criar um pouco de força. Minha mãe juntou as moedinhas que ela tinha, me deu e mandou eu ir para casa de uma parente, de uma das minhas tias. Eu fui para essa casa, para essa senhora. Essa senhora muito humilde, uma pessoa mais humilde aí do que nós, né? E ela me arrumou um emprego numa família. Eu fui trabalhar nessa família, uma diretora de uma escola. Trabalhava ali, morava ali. E ninguém percebia que eu estava grávida. Ninguém via a minha barriga. E daí apareceu um indivíduo, né? Um homem que me comprou o enxoval do meu filho, que me acompanhou e que me pegou pra ele, né? Tipo assim. E aí, gente, tive o Mike, tive meu filho, depois tive minha filha, né, com essa pessoa. E sofrimento, e apanhava desse homem, assim, me humilhava. Eu tenho cicatriz na minha cabeça, no meu dedo, né? Mas consegui me livrar dele também, depois de muito tempo, depois de 5, 6 anos, tá? E aproveito também pedir desculpa, assim, pro meu filho, meu primeiro filho, e também para minha filha, por que não, né? Ela também E eu creio que por hoje é só. Hoje é muita coisa. Então eu agradeço por esse motivo. Eu agradeço sempre a Deus, ao Espírito Santo, que me guiou, que me fortaleceu, que me deu força, tá? Força para chegar aonde eu cheguei, né? E creio que Deus é bom. Ele é justo, é misericordioso. Eu não sou uma santa, eu não fui santa também. Até a gente vai chegar ainda nessa parte. Mas Deus é muito bom, muito, muito forte, sabe? A força que Ele dá quando você crê é alguma coisa de especial, de incrível. E agradeçam a Ele sempre. Por qualquer coisa. Até para as coisas ruins. Agradeça. Para as coisas boas, agradeça. Para as suas vitórias, agradeça. Pelas suas derrotas, agradeça. Porque naquilo que a gente pensa que é uma perda, não é. Faz parte do teu crescimento. Do teu crescimento. Procura na tua perda ver o que aquela perda está te ensinando. Amém? Um abraço a todos.